No nosso bate-papo de hoje, nós iremos abordar o direito do passageiro aéreo. Comigo da bancada, ele, Carlos Albuquerque. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem vê de madrugada. Nossos convidados, Edson e João Vitor. Eu quero agradecer já de antemão a presença de vocês dois. Eu acho que agora eu não vou confundir quem é João Vitor, quem é Edson Sobrinho. Tá? Muito obrigada, tá, pela presença de vocês. E eu já quero saber, não é um direito, eu quero saber qual é o dever do passageiro. O dever do passageiro, né, é ficar atento. A primeira dica é essa, é ficar atento ao chegar no aeroporto, preocupar, né, com os documentos necessários para o embarque e ficar atento. E quais as responsabilidades da companhia em relação ao passageiro? Sônia, com relação à responsabilidade das companhias, primeira coisa, a gente tem que verificar que a companhia aérea, ela vai se aplicar às companhias aéreas o Código de Defesa do Consumidor. Então, a responsabilidade das companhias aéreas, elas são objetivas, né? Independe de culpa. Então, sempre que tiver algum atraso no voo, sempre que o voo for cancelado, você tiver sua bagagem extraviada, você tiver sua bagagem danificada, violada, né? Então, sempre nesses casos, a companhia aérea ela vai ser responsabilizada. Claro que tem as questões da excludente responsabilidade, que é o caso fortuito e força maior. Mas a regra é que a responsabilidade das companhias aéreas ela é objetiva. Eu queria que os dois falassem. Tem um negócio nos voos que eu acho que buga a cabeça de todo mundo para começar a tradução que não tem nada a ver. O overbook, você pensa em livro, não tem nada a ver com o livro. E é um negócio que na minha cabeça não entra. Como que uma empresa pode vender mais passagens do que o número de lugares dentro do avião? Como que isso é possível? E não é um negócio só no Brasil, não acontece só no Brasil, né? Na verdade, o overbook você traduziu bem, né? Então, é quando a companhia aérea ela sempre vai vender mais passagens do que os assentos disponíveis, né, nas aeronaves. Mas por que elas fazem isso? Porque, geralmente, as aeronaves que a gente pega, né, embarca, sempre tem aqueles assentos ociosos, né? Então, hoje, a ANAC ela tem uma estimativa que é mais ou menos 20% a 23% dos assentos das aeronaves, a aeronave vai partir com esses assentos disponíveis. Então, a companhia aérea faz isso aí já sabendo do risco, né? Porque geralmente vai ter aquele assento disponível, então pode ser que não vai acontecer o overbook. Já está contando com um passageiro que não pegou o avião, que chegou atrasado? Exatamente. Absurdo, né? Quando Meu acontece Deus. também, são poucos os casos que o passageiro ele procura seus direitos na justiça, né? Acaba deixando para lá mesmo. Porque parece que é normal, né? As pessoas falam do overbook, como se não é um assunto. Um dia eu fui, aí teve o overbook, né? As pessoas já contam como se já contassem com isso, né? Isso, natural. E com relação ao overbook, um ponto interessante, eu não sei se, eu acho que não é muito difundido, é justamente que no caso do impedimento de embarque, né? Ou seja, o passageiro ele faz o check-in, se apresenta para o embarque. Aquele voo que ele contratou, e ele é impedido de embarcar em razão do overbooking, a companhia aérea ela tem que pagar uma indenização imediata para o passageiro, né? Que para voos nacionais é de 250 direitos especiais de saque, ou para voo, no caso de voo internacional, 500 direitos especiais de saque. Isso hoje está dando uma faixa de 1.600 para voo nacional e 3.200 para voo internacional. Isso aí o pagamento tem que ser na hora, né? O PIX, transferência bancária. A palavra imediata aí, ela é levada a sério, é imediata? Isso. Só que a companhia aérea, por exemplo, ela não vai chegar passageiro aqui, o seu voo você não vai poder embarcar porque teve um overbook, eu vou te recomendar no próximo voo. Não vai falar esse passageiro, né? Então, assim, a gente tem demandas lá no escritório de overbook e não chegou nenhum cliente lá que foi indenizado imediatamente pela companhia aérea, mesmo sendo direito dele. Mas Né? o direito é só este, doutor? Porque é muito pouco em relação, talvez, da perda que você tenha. Dependendo do que você vai fazer no outro destino, às vezes vale muito mais do que essa indenização. Não, com certeza. Essa indenização, na verdade, é uma compensação ali, uma compensação financeira imediata, que a companhia aérea é obrigada a pagar, que ela é decorrente de uma resolução da ANAC. Então, aquele ali é o mínimo que tem que ser feito. Agora, por exemplo, a pessoa ela foi impedida de embarcar, ela tem que ser reacomodada em um outro voo. E outro ponto interessante também da recomendação é que a resolução fala que ela tem que ser escolha do passageiro, né? Não é a companhia aérea que vai impor. E sem contar que pode ser na própria companhia aérea ou até mesmo em outro. Então, por exemplo, está um voo em Belo Horizonte, lá no aeroporto de Confins, e sua passagem é pela Azul.
um exemplo, São Paulo. Só que para São Paulo vai ter a Gol, vai ter a Latam, vai ter a Azul, que vai fazer esse mesmo trajeto, só que a companhia aérea ela vai querer te acomodar na própria empresa, né? Porque para ela não vai ter custo nenhum, mas é direito do passageiro, a escolha dele, seja na própria companhia aérea ou aquela primeira que estiver saindo para o destino. Mas para ele, na primeira que estiver saindo, for de outra empresa, ele vai ter que xingar muito, brigar muito, se estressar muito. E ele nem imagina que tem esse direito. Esse é um ponto importante. Acha que é só da própria companhia que ele comprou a passagem. Mas se acontecer, você pega uma outra companhia, mas se você comprou por uma companhia X e você está indo pela Y, a sua opção foi pela X. E aí, você tem direito a algum tipo de indenização indo por outra companhia? Tem, do mesmo jeito. É porque ali já aconteceu, né? O direito da pessoa foi violado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai para um casamento, vai para uma reunião, vai para um congresso, e aí ela é reacomodada, vai para outra companhia aérea. E ela vai chegar atrasada e vai perder o compromisso dela, né? Mas quem deu causa nesse atraso é aquela companhia aérea que ela contratou, que ela fez a aquisição da passagem aérea. Então, assim, ela vai ser responsabilizada. Aqui em Governador Valadares, quais são as principais demandas em relação a problemas em voos, hein? Com certeza o cancelamento. Cancelamento. Principalmente no segundo voo, né? Como o João Vitor a gente estava conversando antes de iniciar aqui. Quando a companhia aérea sai de Belo Horizonte e não chega aqui, que é o primeiro voo que sai de lá, esse voo que sairia daqui para Belo Horizonte, ele não vai sair porque a aeronave ela não veio, entendeu? Então, o segundo horário geralmente é o que dá mais problemas de cancelamento aqui em Valadares. E aqui em Valadares tem outro caso, né? A gente compra passagem aérea, você espera viajar de avião, vai viajar de ônibus, vai viajar de van, né? E qual é o direito do passageiro quando o voo é cancelado? No caso de cancelamento de voo, então, nós temos aí as assistências materiais que elas são ofertadas de maneira gradual. Então, por exemplo, 1 hora a gente fala o cancelamento assim, mas em tese, antes de chegar no cancelamento, o natural é o atraso. Mas claro que às vezes você chega no aeroporto e o seu voo já está cancelado. Então, por exemplo, no caso de um atraso que vai ensejar no cancelamento, com 1 hora você tem direito, a companhia aérea tem que te oferecer facilidade de comunicação, como por exemplo, uma ligação telefônica, disponibilizar ali para você internet, para você mandar um e-mail, conectar ali no Wi-Fi para enviar um WhatsApp. 2 horas você tem direito à alimentação, né? 4 horas já tem a possibilidade de reacomodação, seja na própria companhia aérea ou até mesmo em outra companhia aérea, aquela que for para o destino primeiro. E se você for reacomodado e o seu voo for somente no outro dia, no caso... Se estiver fora do local, né, do embarque, se estiver fora do local de residência, a companhia aérea tem que te mandar para um hotel, tudo custeado pela companhia, inclusive o traslado de ida e volta. O que o passageiro tem que fazer para ele ter esses direitos aí? Ou ele não precisa fazer nada? A companhia vai fazer tudo? Na verdade, ele precisa. Então, quem já é nosso seguidor, né, a gente sempre bate nesse ponto que o passageiro, assim que identificar que qualquer problema vai acontecer, a primeira coisa que ele deve fazer, não adianta ir exaltado no guichê da companhia, nem nada. Simplesmente, por exemplo, se começar a atrasar, ele já tem que ficar atento, né, aos painéis do aeroporto. E quando ele perceber que o voo foi cancelado, ou está atrasado mais de 4 horas, ele procura o balcão da companhia aérea e solicita por escrito o motivo do atraso ou do cancelamento. Então, a primeira e assim, a mais importante, né, o que ele deve fazer ali, que ele deve, né, solicitar o registro de irregularidade de bagagem em caso de problemas com bagagem e a declaração de contingência em caso de atraso ou cancelamento, que nada mais que é o motivo por escrito do problema com o voo. O número cabalístico aí são as 4 horas. Exatamente. Ficar atento às 4 horas. O direito do passageiro, ele varia de acordo com a região, a cidade ou não? Em qualquer situação, em qualquer lugar onde tiver, o direito dele é o mesmo? A única diferença que vai ter é no caso de voo nacional e voo internacional, né? No caso de, por exemplo, no caso de voo internacional, a gente tem até mesmo na justiça, porque a gente tem uma convenção internacional, que é a Convenção de Montreal,
Então, o STF já bateu o martelo e colocou que, por exemplo, indenizações por dano material vai se aplicar à Convenção de Montreal. Então, ali nós temos limites de indenização. Por exemplo, extravio de bagagem. Mesmo se a pessoa... Eu coloquei na minha mala ali um vestido de R$10.000. Se ela não fizer uma declaração especial de bagagem, porque a companhia aérea também, não, quando você vai despachar, ela não te informa isso não. Você vai ser indenizado com aquela limitação. Agora, já para os danos morais, não se aplica a convenção. Então, vai ser o Código de Defesa do Consumidor. Prazo para ingressar com ação judicial também. No caso de voo nacional, o prazo é até 5 anos. No caso de voo internacional, o prazo é até 2 anos. E a gente tem outra diferenciação também a respeito da bagagem, né? A bagagem extraviada. No caso de voo nacional, a companhia aérea tem um prazo de até 7 dias para localizar a sua bagagem e devolver. Já no caso de voo internacional, o prazo é até de 21 dias. Então, tem algumas diferenças, assim, e assim, o geral... Mas dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil, voos domésticos... É a mesma coisa. Mas a pessoa está indo para um casamento, ela sai daqui de um dia para o outro, aí a roupa está ali dentro, ela vai esperar esse prazo para receber a mala de volta, complicado. Se for o noivo, pode ter sido de propósito. É verdade. Ele pode ter forjado, né? Ele foi frio e calculista. Mas existe algum tipo de compensação que a companhia dá nessa questão do extravio da mala ou não? Porque existia alguns valores irrisórios, né, que eram pagos. Eu falo que eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, sempre a mala dela é extraviada. Aí sempre eles pagam alguma coisa, aí depois a mala chega, aí fica tudo tranquilo a entender, né? Porque existe um desgaste, né, emocional muito grande até que a mala chegue, né? Sim. Aí você não pode fazer nada pelo desgaste emocional? Pode. Nós temos 2 tipos de extravios. O temporário, que é quando sua mala é localizada dentro desse prazo, seja de 7 dias para voo nacional ou 21 para voo internacional. E nós temos o extravio definitivo, que é quando a mala, de fato, não é localizada ou ultrapassou esse prazo e ela é entregue para você. Então, o primeiro ponto é que todas as despesas decorrentes desse extravio, por exemplo, eu tive que comprar uma roupa, né? Eu tive que comprar um sapato, um remédio, a companhia aérea ela vai ter que te ressarcir isso. Então, aí depois, se sua mala não for localizada e ter o extravio definitivo da bagagem, você vai ter que ser indenizado. E aí, nós temos a limitação da Convenção de Montreal, com direitos especiais de saque, ou a da resolução da ANAC, né, que é de 1132, se eu não me engano. E aí a questão do dano material que você teve com sua bagagem. O dano moral, os nossos tribunais também entendem que, obviamente, depender do caso, a pessoa também tem direito de ser indenizada pelos danos morais sofridos. A pessoa, às vezes, vai para um casamento, perdeu a roupa que estava ali, ou às vezes vai... vou viajar para a Europa, é meu sonho. Mas a mulher, né, já está com todo o look na cabeça, tudo direitinho para tirar as fotos, e acaba a mala dela, perde. Não vai poder fazer isso, né? Então, assim, para esses casos, a justiça entende que também tem o dano moral. Mesmo em caso de extravio temporário. Isso, mesmo em caso de extravio temporário. Qual que é a diferença do voo cancelado pela companhia e do voo cancelado pelo usuário? Entendi. Certo. No caso do usuário, seria a desistência. A desistência. A resolução 400 da ANAC, né, assim como o Código do Consumidor, eles prevêem que o passageiro ele pode desistir da passagem comprada até 7 dias a contar da compra, né? E isso, até 7 dias a contar da compra, caso seja feita fora do estabelecimento. Esse é o direito do passageiro quando ele desiste da passagem. Já se for o caso da companhia aérea cancelar a passagem, tem a questão da alteração programada, que a companhia aérea, desde que seja por 72 horas de antecedência, horas mínimas de antecedência, ela pode realizar algumas alterações, sendo que, caso passe de 30 minutos do horário estipulado ali do início do voo, o passageiro ele tem, né, a sua escolha, direito de reacomodação ou valor integral da passagem também. Acontece muito, você vai comprar um voo
Aí hoje, não falar valor simbólico, hoje você vai lá comprar, você olha, está R$ 100, amanhã você olha, está 300, depois da manhã você olha, está 1.000. Por que acontece isso? Hoje, Sônia, na verdade, a gente não tem a gente não sabe como mensurar os valores que as companhias aéreas chegam nas passagens. Porque, por exemplo, se a gente for olhar a Governador Valadares Belo Horizonte, que é um trecho, um voo ali de 35, 40 minutos, a passagem já chega a custar até mais de R$ 2.000. Às vezes você pega um trecho de São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, você acha a passagem de 200, 150. Né? E tem essas variações de preço também, quando vai chegando mais próximo. Eu acho que é muito quando a companhia aérea está vendo que não tá vendendo muito, tem muitos assentos disponíveis, ela costuma fazer essas mudanças de preço. Então, até mesmo, por exemplo, o consumidor, para ele se prevenir nisso, tem companhias aéreas que elas oferecem ao consumidor, às vezes a passagem aqui está num preço atrativo, e aí ela está em dúvida ainda. Vou decidir amanhã, mas amanhã pode estar outro preço. Né? Então tem a possibilidade de fazer o congelamento da tarifa. Então você paga um valor ali, 20, 30, 50 reais, dependendo até mesmo da sua categoria dentro da companhia aérea, que aí você vai ter essa tarifa congelada. Né? Aí você escolhe o tempo. Um dia, uma semana, 30 dias, e aí você garante aquele preço que você viu naquele dia. Porque, de fato, a gente tem essa diferença de tarifa, assim, gritante, né, de valores. É legal. Porque chega a ser valores, né, Carlos? Assim, impressionante, não tem nem como, assim, falar, hoje você olha um valor, amanhã você olha outro, e quando você acha um valor pequeno, você tem que ir na primeira hora e já comprar, né? A questão dos cancelamentos. Quais são, além desses benefícios aí que você falou, a questão desse benefício, você vai com um casamento, você perde um casamento, você perde um batizado. Existe um custo emocional para isso? Porque isso gera, né, uma insatisfação muito grande, sim, né? Isso. Ou não. Depende. Aí a gente entra na questão do dano moral. Né? Então, o juiz, quando ele for fixar uma indenização, quando ele for quantificar o valor da indenização, ele vai levar tudo isso em consideração. Porque, por exemplo, às vezes a gente está no mesmo voo aqui, vamos supor que nós quatro estamos no mesmo voo. Mas você está indo, por exemplo, casamento de sua filha. O Carlos está indo de férias para o Rio de Janeiro, o Edson está indo a trabalho e eu simplesmente, às vezes, estou voltando para casa. Né? Então, assim, as nossas situações que são totalmente distintas. Então, assim, eu entendo, por exemplo, que o valor de indenização seu teria que ser muito maior do que o meu. Né? O Carlos perdeu um compromisso profissional. A situação dele também extrapola muito. Não tem uma tabela. Não tem uma tabela. Então, o juiz... Cada caso é um caso. Então, o juiz, quando vai fixar esse valor, ele vai ficar atento a todas essas questões assim, do fato concreto. Eu li em algum lugar que as indenizações têm variado em torno de R$ 10.000, alguma coisa assim. É isso? Fica mais ou menos nesse patamar aí ou não? Sim, já teve casos com esse valor já. Né? Como o João Vitor estava falando, varia do caso concreto. Isso seria um teto, R$ 10.000? Não. Na verdade, não. Hoje, o que a gente tem visto é que esses valores eles abaixaram um pouco. Né? Mas, como o João Vitor falou, nada impede que um caso seja até mais que isso. Vai do caso concreto mesmo. Não tem jeito de estipular um valor. Assim. O brasileiro, aos poucos, ele vai descobrindo essa história de que ele tem direito, às vezes tem preguiça de brigar pelo direito, ou ainda há muito desconhecimento em relação a isso? Muito desconhecimento. Do exemplo clássico aqui a respeito do desconhecimento é a questão de você poder não, né? Direito seu de você receber uma compensação financeira imediata ali, no caso de impedimento de embarque. Então, assim, uma situação clara é que todos os casos nossos de overbook no escritório não teve um passageiro que recebeu aquela compensação financeira ali. Então, é questão do desconhecimento. Própria reacomodação, a pessoa não sabe que ela tem direito de ser reacomodado em outra companhia aérea, né? Então, se a companhia aérea te joga para um voo 10 horas da noite, mas a outra companhia aérea está ali, o voo 3 horas da tarde, é seu direito também. Então, se hoje muito mesmo a falta de conhecimento do próprio passageiro, e a companhia aérea, o que ela quer na realidade é que o passageiro ele não saiba os seus direitos, né?
Porque aí ela, obviamente, sempre vai se sobressair. Eu vou tocar num tema aqui que eu acho que, felizmente, né, para vocês não lidam muito com isso, que são a questão dos acidentes. Uhum. Pelo menos, Governador Valadares, a gente não tem muito, felizmente mesmo, né? Porque essas tragédias, elas causam toda a comoção social e tudo mais, mas a gente vê a luta pelas indenizações das famílias, né? Nesses grandes acidentes que a gente teve aí, 1996, 2017. Vocês acompanham essa questão dos acidentes? Por que as indenizações, às vezes, demoram tanto? No caso, eu acho que as indenizações demoram tanto, primeiro porque a gente tem o sistema recursal nosso, né? Então, a companhia aérea, sempre que ela for condenada, ela vai recorrer até as últimas instâncias. Vai para o tribunal, depois vai para o STJ, vai para o STF, e dentro ali dos próprios tribunais também, e do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, tem outros recursos específicos ali também. Então, assim, sempre a empresa, isso é ilegal? Não, né? Está dentro das regras do jogo. Então, o que eu vejo, o que mais dificulta o recebimento das indenizações é justamente isso. Quem foi condenado, ele não vai querer pagar. Não vai querer pagar. Vai postergar o máximo que ele conseguir. Qual situação que é direito da companhia cancelar o voo? Igual o Edson disse aqui anteriormente, tem a questão da alteração programada. Ela pode, porque a gente tem readequação de malhas aéreas. Então, assim, se ela comunicar o passageiro dentro de 72 horas de antecedência, ela tem o direito de fazer as alterações no voo dela. E aí, se o passageiro não ficar satisfeito, tiver uma alteração de 30 minutos para mais, né, seja para chegada ou para partida, no caso de voo nacional, ou 1 hora, no caso de voo internacional, aí vai surgir para o passageiro o direito de pedir o reembolso e recomendação. Mas se ela observar esse prazo, aí ela está mas se tem uma tempestade, uma chuva forte, e aí? Não, aí, no caso, a companhia aérea, obviamente, que ela vai cancelar o voo, né, até mesmo por segurança dos passageiros. Aí a gente entra na questão dos casos fortuitos, força maior, e aí a empresa ela não vai ser responsabilizada. Mas, lembrando que, mesmo ela cancelando o voo por essas situações, ela tem um dever de assistência ao passageiro. Então, igual eu disse anteriormente, 1 hora facilidade de comunicação, 2 horas de alimentação, 4 horas recomendação, hospedagem, etc. Ela tem que cumprir com essas obrigações. E se ela perceber que a aeronave dela, mesmo com todas as revisões, a gente que tem carro dirige, sabe que às vezes chega de uma revisão e o carro dá um problema na hora de viajar. Acontece que ela vê que a aeronave não tem condições de levantar o voo. E aí? Ela também pode cancelar? Ela tem esse direito? Cancelar, ela sempre vai poder cancelar. Mas, por exemplo, assim, aí na questão aí eu vou falar pela aplicação da justiça, da lei, né? Isso aí está pacificado. É considerado fortuito interno se ele é inerente à atividade da companhia aérea. Então, isso aí não tira ela o dever de indenizar. Então, assim, todas as vezes que a gente processa a companhia aérea, que teve problema na aeronave, eles falam manutenção não programada, eles utilizam sempre o mesmo argumento. Mas eles já sabem que esse argumento não vai ter acolhida na justiça, né? Eu vi um dia desse uma blogueira de São Paulo, Carlos, que ela estava indo viajar, aí de repente o voo foi cancelado, apareceu como cancelamento. Não sei como ela descobriu que era o piloto que não havia chegado para trabalhar. Aí ela vai e fala, na postagem dela, ela faz essa colocação. Isso aí também é problemático para a companhia. Né? Total. A companhia, ela responde, né, pelos prepostos e tudo, então assim, isso aí também não exime ela da responsabilidade. Né? Vocês já lidaram com casos de passageiro que foi expulso do voo? Eu tive um caso desse. Recente. Eu viajando. Você estava presente no avião? Estava presente no avião. Foi você que foi expulso, não? Não. Chegou no escritório, não aconteceu no voo. Estava voltando de Belo Horizonte para Governador Valadares. Inclusive, meu voo foi cancelado. Nossa. O que aconteceu? Tinha uma família na aeronave e o problema era isso aqui, ó. Amendoim? Amendoim foi a causa do problema. Mas qual que é a relação do problema do amendoim com o avião? Era uma família viajando e aí a filha dele, não sei se era filha ou filho, tinha alergia a amendoim. Só que eles já estavam viajando com a companhia aérea de outros trechos, né? Esse era o último trecho, Belo Horizonte, Governador Valadares. E aí eles informaram as comissárias de bordo que a filha tinha alergia a amendoim
e pediram para que não fosse servido amendoim A na aeronave. companhia estava servindo amendoim. Aí pediram. Só que o que acontece? Igual a gente disse, aqui em Valadares é assim, sai uma aeronave de Belo Horizonte, vem para Valadares, vai para Belo Horizonte e assim sucessivamente. E aí, de início, a comissária informou que não seria servido o amendoim, porque a família solicitou que não fosse servido, que a filha tinha alergia forte, tudo bem. Aí, vamos preparar para embarcar. Aí o telefone toca lá, né? Daquele barulhinho, aí a comissária vai, corre e vai atender. Aí ela vai e avisa. O piloto informou que, por segurança, até mesmo em razão da saúde da criança, ele não iria transportar a família na aeronave. E pediu que a família se retirasse do voo. Nisso a família, não, a gente não vai sair, conta e risco nosso, pode ir, etc. E aí o piloto falou, não, eu não vou voar com vocês aqui, justamente para não colocar em risco, porque vai a menina passar mal na aeronave, em voo, né? E aí a família se recusou a sair. Aí veio os funcionários da companhia aérea, solicitaram que se eles não se retirassem da aeronave, ia chamar a Polícia Federal para retirar a família da aeronave. E aí eles acabaram saindo. A essa altura já bateu arrependimento neles de terem falado para a companhia que tinha uma... Exatamente. E aí a própria comissária falou, né? Olha, quando eles chegaram até aqui, falaram, me entregaram uma reportagem de uma pessoa que morreu no avião porque tinha alergia a amendoim e tudo. Aí ele levou isso aí para o conhecimento do comandante. E a família ela foi retirada, né? Ela não se retirou, ela foi retirada da aeronave, e depois, posteriormente, também a aeronave deu problema, né, que seria a questão, as falhas, né? E aí o nosso voo foi cancelado. Rapaz, que história. É porque a gente vê nas redes sociais, volta e meia, histórias de casos até de racismo, né? Dentro do avião, que aí dão problemas sérios, graves, né? Que expõem toda mazela social brasileira mesmo, né? Teve um caso recente, eu não estou por dentro, mas teve um caso recente desse. Não sei se foi um voo em Salvador ou em São Paulo. Volta e meia a gente vê casos assim que são relatados até pela imprensa mesmo, mas acontece. Aqui vocês ainda não lidaram com casos assim? Não, ainda não. Que bom, tomara que não lidem mesmo, né? Gente, mas que situação, né? Nossa, frustrante demais. Eu já tenho uma passagem, Carlos, que foi o seguinte, nós estávamos vindo do Uma passagem de avião? Nós estávamos vindo do exterior. Aí minha neta, pequenininha, ela muito engraçadinha, brincando, tá? E ela começou a conversar com uma pessoa que era da companhia. E ela brincando, tá? E a pessoa brincando. Aí, com um pouco, de repente, essa pessoa veio até a gente, perguntou para onde a gente estava vindo. A gente falou que era da Governador Valadares. E a gente comentou que o nosso voo de ida tinha sido péssimo, que tinha tido alguns problemas. Aí ele pegou e falou assim, cadê a passagem de vocês? Pegou a passagem da gente, foi lá, comprou o revisor dele, rasgando as passagens, falei, fixe. Aí voltou com outras, falou assim, não, agora o voo de vocês vai ser tranquilo. Aí entregou pra gente, que quando a gente já entrou, já chamaram pra gente. Aí nós entramos, aí fomos, todo o percurso aonde nós parávamos, aonde parava. Eles pediam para a gente se identificar. Aí vinha um comissário, perguntava se a gente estava precisando de alguma coisa, estava tudo bem, ok. Aí quando chegou no em Belo Horizonte, aí nós perguntamos assim aqui, quem é a pessoa lá que atendeu a gente, um diretor da companhia. Eu falei, gente, por que a gente não pegou o contato desse lugar? Daí o nosso já foi o contrário, entendeu? Assim, a pessoa, apesar que, o contrário é entender, né? Porque tivemos problema na ida, a gente estava com criança, as poltronas muito apertadas, na época não precisava de comprar dela, porque ela não tinha idade, então assim, foi uma viagem péssima, principalmente para o exterior, né? Mas, no final, foi uma situação agradável, né, Carlos? Você falou nessa questão do voo, queria perguntar para o Edson João Vitor o seguinte, já faz tempo que eu não viajo de avião, mas eu sei, né, que as pessoas contam que as comidinhas caíram de nível, né? Diz que antigamente, não muito antigamente assim, você tinha um lanche mais farto e tal. O que a lei diz sobre isso? Sobre esse lanchinho que é servido, aquela comidinha, parecia comida de astronauta, né? Mas
tudo empacotadinho, bonitinho, direitinho, mas o pessoal gostava, agora o pessoal reclama, não, viajei, só ganhei um biscoitinho, um cerealzinho. A lei diz alguma coisa sobre isso? Então, é dever da companhia aérea, né, prestar essa alimentação também. Só que em casos de... Não estipula que tipo de alimentação, né? Não, na verdade não. Então não adianta, é só espernear mesmo, é só lamentar. Você vê que tem a diferença da companhia aérea, tem uma que oferece só água, outra você compra, né? Então, isso é inclusive até utilizado como pretexto, até mesmo a questão da bagagem, né? A gente pagar a bagagem despachada. Seria para reduzir os custos das passagens aéreas. Mas a gente vê que, na verdade, isso não aconteceu, né? Então, assim, a gente tem essa diferenciação da companhia aérea, não tem esse regramento que determine o que tem que ser servido e tudo mais, mas tem essa diferenciação, sim, né? Umas vendem, outras não oferecem nada, mas aí se destaca a companhia que oferece o melhor serviço. Aí é tal do mercado. No caso do governador Valadares, não tem jeito que é uma só. Aí você vai comer amendoim e bala e tomar água. Nós estamos falando dos direitos de passageiros aéreos, mas vamos supor assim, a gente tem os passageiros também, né, intermunicipais, etc e tal. E como é que tem? Existe uma diferença? Por que só as companhias aéreas que são, na maioria das vezes, penalizadas? Na verdade, também existe um regramento próprio para as empresas de transporte, né, transporte rodoviário. Inclusive, é regulamentado pela NTT. Então, os passageiros também de ônibus, eles têm os direitos deles, né, no caso de cancelamento, no caso de atraso. Né. Às vezes, os direitos são até semelhantes. Passou de tantas horas, vai ter direito a ser reacomodado em outra empresa de ônibus, vai ter direito à alimentação também, até mesmo pernoite, né? No caso de pernoite, tem direito à hospedagem também. Então, também... Chega até vocês essas questões também relacionadas chega até transporte a gente também. Questão de extravio de bagagem, dando bagagem também é direito do passageiro. Mas quando a gente fala da questão dos passageiros, um exemplo, você faz um deslocamento, até mesmo dentro da cidade, de um bairro para o outro, você tem horários. Uhum. O passageiro também tem esse direito? A companhia atrasou de deslocamento de um bairro para o outro? Tem esse direito? No transporte municipal, no caso? Transporte municipal? Rapaz, se tiver, eu vou falar um negócio com você. Vai dar muita madeira, né, cara? Vai dar problema. A questão do transporte municipal, ela é regida por lei, né, do município e tudo. Então, assim, provavelmente, dentro das linhas, horários, tudo, tem que ser respeitado. Agora, o que eu não posso te dizer é se a justiça vai entender que um atraso ali, um ônibus que era para passar, um exemplo, 8h30, passou 8h50, ou passou 10 horas da manhã, ou até mesmo mas não ele foi. atrasa com a vida da pessoa. Geralmente são funcionários que estão indo trabalhar. Sim, com certeza, Vamos obviamente. Nisso aí, vai falar com a gente. Obviamente, se a pessoa sentir, né, que ela teve ali seu direito violado, que ela ali passou de um mero aborrecimento, né, ela deve levar essa pretensão para a justiça. Mas a questão até mesmo do próprio serviço, da qualidade de tudo, isso aí tem que ser fiscalizado também pelos vereadores aqui da nossa cidade, né? Pelo Poder Legislativo. Dar um exemplo, até pegando esse gancho, em Belo Horizonte agora teve a questão dos subsídios para as empresas de ônibus, né, municipais. Então, hoje, o usuário ele tem um canal que ele pode aplicar, ele pode fazer denúncias a respeito do transporte, seja qualidade, horário, pneu careca, porta aberta, e aí vai impactar diretamente no valor que a empresa irá receber do município de Belo Horizonte. Então, a gente precisa também de uma atuação enérgica e efetiva aqui no Governador Valadares, que a gente sabe que o serviço prestado aqui do transporte público também não a contento. Tirando Valadares, quase todas as outras cidades brasileiras. Doutor Ez, doutor João Vitor, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, tá? Valeu pelas informações. Eu tenho certeza que muita gente às vezes não sabe, né, cara, dos direitos, apesar que recentemente nós tivemos um problema aí de um voo que tinha 35 pessoas, né? Quer dizer, esse 35 viralizou, né? Isso. Então, eles ganharam a causa, doutor? Na verdade, a gente até conhece advogados que estavam presentes nesse voo, mas eu não sei te dizer se eles chegaram a entrar, não, mas é uma boa, a gente vai vamos perguntar para eles. Que azar, né?
Tem o voo Pra cancelado companhia, e tá né? cheio de advogado. Que azar pra né? companhia. Nossa Senhora. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Agradeço mais uma vez ao Edson, João Vitor. Foi bom bate-papo para a gente atualizar, né, sobre essas Com questões certeza. Né? relacionadas aos direitos. Obrigada. A gente Edson, agradece a obrigado, João oportunidade, Vitor. agradece aí o tempo que foi cedido pra gente aqui. Foi um prazer. Prazer nosso. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.